Entra no ar o programa E a Bíblia Responde. Apresentação, pastor Altair José. E o Washington? Ainda está no antigo. A paz do Senhor Jesus, todos os queridos ouvintes da Rádio TV Purim. O programa E a Bíblia Responde. Um abraço para todos os nossos queridos que se encontram aqui em Pernambuco, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais. Temos audiência em todos esses lugares, graças a Deus por misericórdia. Hoje estaremos debatendo o tema profecias. Vamos falar sobre falsos profetas, vamos falar sobre a importância da profecia na igreja, o ministério profético do Antigo e do Novo Testamento. E tenho a honra de estar com o meu amigo Washington conosco mais uma vez para debatermos sobre o assunto. Eu vou passar logo para o pastor, eu estou profetizando em pastor Washington. O Washington é meu amigo de muito tempo, né? E a gente goza dessa liberdade, dessa confiança de estar sempre juntos, né? Graças a Deus por isso. Amizade boa é aquela que permanece, né? Então, vou passar para o Washington vai fazer as suas considerações, vai ler um versículo da palavra e o assunto de hoje, e vai orar também essa primeira oração. Amém? A paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio TV Purim. É motivo de grande alegria estarmos novamente juntos com os ouvintes que estão atentos ao nosso programa para nós falarmos um assunto bastante importante hoje para a igreja, haja vista que tem surgido muitos movimentos que a gente precisa ter mais do que nunca um conhecimento aprofundado das Escrituras. E nós queremos ler aqui o texto base, que está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos orar nesse momento para que Deus continue abençoando a Rádio TV Purim, continue abençoando o projeto aqui da Igreja Primitiva, o nosso pastor Esdras Norberto, que o Senhor continue abençoando poderosamente esta obra. Senhor, oremos. Querido e eterno Deus, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai eterno, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos ajuda a ter a compreensão da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas falhas diante de Ti, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Pai bendito, abençoa todos os ouvintes da Rádio TV Purim, continua abençoando o pastor Esdras Norberto, continua abençoando, Senhor, esta obra, esse projeto, Senhor, da Igreja Primitiva, o projeto Purim, de resgatando vidas. Continua usando os Teus filhos poderosamente como instrumento em Tuas mãos. Pai eterno, nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos começando. Nós vamos falar primeiro sobre a importância do ministério profético na igreja. Alguém costuma dizer que o ministério profético, ele, dado a sua não importância, eles costumam dizer que foi meio que no Novo Testamento, foi até João, né, o ministério profético, e dali para cá não houve e não há necessidade do ministério profético. Eles têm alguns
pregadores e alguns pastores costumam também dizer, que nós vamos refutar nessa noite, que a verdadeira profecia é da palavra de Deus. Eu queria, acho que você lesse para nós Provérbios capítulo de número 29, versículo 18, e você fizesse os seguintes comentários sobre a importância. Nós vamos iniciar falando sobre a importância do ministério profético na igreja atual, na igreja moderna. Provérbios 29 e 18. Isso. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem aventurado. A gente vê hoje em dia que existe algumas linhas de pensamento em relação à profecia, principalmente entre as igrejas reformadas, porque eles dizem que a questão profética ela teve a sua duração até o último profeta, que foi João Batista. Mas quando nós analisamos as escrituras, a gente vai ver que quando a Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João, a Bíblia não está falando dos profetas no sentido geral, mas sim no sentido de profeta canônico, que é aquele profeta que escreveu livros, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e outros profetas, são os profetas canônicos. Esses profetas, de fato, não existem mais hoje, no sentido de a igreja ela observar alguém que tem o dom de profecia e seguir aquela pessoa sem questionar. Esse tipo de profecia hoje, a gente vê pelas escrituras que ela não existe. Embora a gente sabe que Deus tem os seus instrumentos, ele usa os seus profetas, mas o profeta canônico, ele foi até João. Embora João não escreveu livro algum, mas Jesus aponta que ele foi o último profeta. Entretanto, a profecia ela é fundamental hoje para a igreja. A gente não pode desprezar, porque o próprio Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele aponta para isso. A gente não pode desprezar as profecias, que é para a edificação da igreja, para a consolação. Então a gente não pode, de forma alguma, desprezar os profetas. O que a gente tem que fazer, entender, que infelizmente hoje existe uma proliferação de pessoas que se dizem profetas, mas que na verdade são pseudos profetas. E a gente tem que ter o conhecimento para entender e examinar pelas escrituras se de fato aquela pessoa realmente é de Deus ou não. O versículo que nós abordamos, exatamente esse mesmo versículo, não havendo a profecia, o povo se corrompe, tem algumas versões que falam a carne se corrompe, né? Ele se refere às escrituras ou ao ministério profético? Ele se refere às escrituras. A revelação da escritura. A revelação das escrituras, a lei, né? Na época, a lei, os profetas, no livro de Salmos se refere às escrituras. Correto. Eu acho o interessante que quando o ministério profético termina em João, você já citou muito bem aí o ministério canônico. O ministério canônico era o ministério profético canônico era aquele que havia a necessidade de se escrever, né? De se relatar. O que não acontece no ministério profético no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, somente com uma exceção, né? Com uma exceção. Mas por isso que é bom você saber do que está falando, porque tem muitas pessoas que confundem, né? Ali no caso de João no Apocalipse, ali não foi
apesar de ser o conteúdo ser profético, mas foi um conteúdo de revelação, né? Por isso que o Senhor autorizou e até mandou João escrever, né? Eu gostaria que você fizesse essa diferença porque todo profeta do Antigo Testamento havia o escrivão, né? Havia o escriba, né? Que escrevia, né? No caso de Baruque, né? Que acompanhava Jeremias, aonde Jeremias estava, tinha a presença de Baruque. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A grande diferença entre os processos canônicos e os profetas do Novo Testamento é exatamente essa questão de escrever, deixar relatado as suas profecias. A gente vê que Jeremias tinha Baruque, que era o escrivão dele. Vemos outros profetas que, embora a Bíblia não relate diretamente a autoria deles, ter aquela profecia no sentido de escrever, mas tinha os escribas que relatavam aquelas profecias. Com relação a João, a gente vê que João, ele recebeu uma revelação de Cristo e escreveu aquela revelação, né? Claro que efetivamente a gente vê que João, ele é considerado o apóstolo, mas a questão ali é que ele recebeu uma revelação de Deus, de Cristo, que deu a ele diretamente, e ele escrevesse a profecia dos últimos dias, das coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer, e das coisas futuras. Mas a gente tem que entender que quando a Bíblia diz que a lei dos profetas durar até João, porque se a gente não entender dessa forma, que é profecia canônica do Antigo Testamento, a gente vai entrar em contradição. A Bíblia vai entrar em contradição, porque como é que a Bíblia diz que a lei durou até João, se a própria Bíblia diz que Jesus era profeta? Verdade. Porque a palavra profeta significa aquele que fala de outrem, então porta-voz. A diferença é que no Antigo Testamento os profetas escreviam e registravam, e aquelas profecias eram seguidas no mesmo patamar da lei de Moisés, diferente de hoje. Hoje existem pessoas que têm títulos de profeta, entretanto a igreja não está sob a obrigação de estar seguindo os seus ensinamentos se estiverem fora das Escrituras. Washington, eu sei que nos faltou tempo, né, de fazermos uma pesquisa sobre a preleção da profecia, a maneira como se profetiza. Eu não sei se você já notou, quando você pega o Atos dos Apóstolos, você começa a estudar Atos dos Apóstolos especificamente, você vê, você pode notar a profecia sendo predita de uma maneira diferente do que a igreja brasileira pentecostal costuma profetizar, que é assim diz o Senhor. Eu acho uma total incoerência os pentecostais da era moderna, né, de Wesley, né, porque eu sempre marco o Pentecoste moderno de Wesley para cá. Não sei se você pode concordar comigo. Eu estive estudando sobre a igreja da Idade Média, diz que havia o ministério profético durante a Idade Média, antes da Reforma. Eu queria que você fizesse esse comentário, porque quando no Ato dos Apóstolos, eles nunca dizem, você não lê em canto nenhum, assim diz o Senhor, eles leem, assim diz o Espírito Santo. Eu queria que você fizesse esse comentário. Exatamente. No Antigo Testamento a gente vê que os profetas falavam assim diz o Senhor, Jeová, usavam esse termo. E no Novo Testamento a gente não vê os profetas usando esse termo, eles assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Ele não usa esse termo, assim diz o Senhor. Hoje a gente vê alguns que se dizem profetas que costumam usar esse dizer, assim diz o Senhor, quando eles estão entregando uma profecia. E a gente vê que no Novo Testamento não existe nenhuma referência nesse sentido. Claro que alguém pode até dizer e falar que Deus não está restrito a nada,
Mas quando a gente examina as Escrituras, a gente tem que entender que as Escrituras é o norte do cristão. A gente não pode também estar afirmando que, claro, efetivamente Deus está além das Escrituras, Deus é mais do que as Escrituras, mas Deus ele não vai estar contradizendo as Escrituras. Verdade. Ele não vai estar contradizendo aquilo que está escrito. Porque se assim for, a gente vai perder o norte de ter as Escrituras como um livro modelo e um livro de orientação. A gente vai ficar totalmente perdido. Então a gente vê que Deus, ele, no Antigo Testamento, ele usava os profetas de uma forma e no Novo Testamento ele usa de outra maneira. Claro que efetivamente, mais na frente, a gente vai falar a questão da dom de profecia, né? A gente vai entrar em alguns detalhes com relação a esse dom, mas a gente vê que os profetas do Novo Testamento, eles sempre falavam, assim diz o Espírito Santo. No Antigo Testamento era assim diz o Senhor. Washington, há também uma interrogação, eu já ouvi essa interrogação muito forte sobre a respeito eles costumam dizer que no Antigo Testamento, os profetas profetizavam mais para a nação. Às vezes profetizavam para algum rei, né, alguma pessoa isolada, né? Mas, de forma geral, era profecias para a nação de Israel. E eles costumam dizer também que quando entra no Novo Testamento, os profetas profetizam somente individualmente. Você vê dessa maneira, baseado lá em Atos, capítulo 11, queria que você pegasse o texto, versículo de número 27, né? Exatamente no versículo de número 27 e 28. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto aí, porque uma coisa que a pessoa tem que entender, que quando você tomar a base de um assunto, você precisa conhecer o que diz as Escrituras, né? O que a Escritura está dizendo. Não ficar supostamente, eu acho que é assim. Então, por isso que a gente tem que sair desse negócio que eu acho que é assim. Você tem que ter convicção daquilo que você está falando, né? Veja esse texto aí para nós, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Aí é que está, né, hoje. Se a profecia do Antigo Testamento era somente para a nação, então quer dizer que aqui, nesse caso específico aqui, a profecia do profeta, que não era canônico, ultrapassou, porque ele profetizou uma fome que era para todo mundo. Eu queria que você comentasse isso. Os profetas no Antigo Testamento, tanto no Antigo como no Novo, eles profetizavam não apenas para a nação de Israel, mas havia também aquela profecia de uma forma geral. A gente vê que o profeta Jeremias mesmo, ele profetizou contra a Babilônia. A gente vê Ezequiel profetizando contra a Síria, contra o Egito. Então os profetas, eles não estavam restritos a uma localidade ou a uma nação. Eles direcionavam a profecia da forma que Deus determinava. Por isso que a gente vê vários profetas do Antigo Testamento direcionando profecia contra nações. O próprio Deus utilizando seus instrumentos, falando o que aconteceria com aquelas nações que estavam em rebelião contra ele. Então, restringir um profeta para uma determinada nação, a gente vê que não tem fundamentação bíblica. Verdade. A gente vê que a gente não pode ter esse prisma e dizer que um profeta está restrito. Até porque o profeta, ele está, quando ele anda de conformidade com a direção de Deus, ele vai profetizar de acordo com o que Deus determinar que ele profetize. Então a profecia muitas vezes era dirigida contra Israel, e outra vez você viu o profeta Jeremias mesmo profetizando contra a Babilônia,
Ezequiel profetizando contra os assírios, contra o Egito. Então a gente vê que o próprio Deus utiliza os seus profetas para profetizar para outras nações. Você vê aqui Ágabo, ele profetizou que viria uma fome pelo Espírito. Ele disse que viria uma fome em todo o mundo. E de fato veio a acontecer. Veio acontecer. Veio a acontecer. Nos dias do Cláudio César. Cláudio César. O imperador Cláudio César. Porque, por que é bom nós pontuarmos isso, Ângelo? Porque você sabe que as igrejas tradicionais, eles defendem de um idente que não há profecia no Novo Testamento. E é totalmente um engano, né? A diferença é que no Antigo Testamento era um ministério profético canônico, né? Igual você citou, pontuou muito bem, que se tinha um escriba, né, para escrever as palavras, deixar registrado. E aqui no Novo Testamento não havia essa necessidade. Todavia, eu acredito que seja o mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito usando o profeta do Velho Testamento como do Novo. É ou não é? Só que somente aqui sobre a orientação do Espírito Santo, que teve o seu ponto mais forte depois do dia de Pentecostes, né? Que é o dom profético que nós chamamos hoje. Washington, eu queria que você fizesse também um pequeno comentário sobre aquele espaço que ficou entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é exatamente Malaquias e João Batista. Você já ouviu os teólogos, né, falar que houve um período de 430 anos, chamado período interbíblico, que não houve profecia revelada durante esse período de Malaquias a João? Os teólogos, eles apontam alguns, né, que nesse período Deus ficou em total silêncio. Eu particularmente discordo dessa interpretação, porque Deus nunca deixou de falar com o homem. Deus sempre tem falado com o homem, ou pela sua revelação escrita, ou pela sua revelação da natureza, que ele fala, e a revelação escrita, e depois ele falou através de Cristo, que é o Verbo. Então o que é que acontece? Esse período, que eles chamam de período interbíblico, ele diz que houve um silêncio de Deus, que Deus não falou mais, os profetas se calaram. Eu, particularmente, eu discordo, porque quando a gente vai analisar até uma história da igreja no período da Idade Média, da Idade das Trevas, quando a igreja foi perseguida duramente, Deus falava e usava os seus instrumentos. Deus sempre teve os seus instrumentos. Eu lembro que quando Elias, ele questionou a Deus, quando ele estava na caverna, e o Senhor perguntou: o que é que tu faz aqui, Elias? Ele disse: mataram teus profetas e eu estou só. E Deus mostrou para ele que ele estava equivocado, que Deus tinha um remanescente, mais de 7.000 que não dobrou o joelho. Então Deus sempre teve um remanescente. Claro que a questão do período interbíblico, que eles falam que nesse período Deus ficou em silêncio, ficou calado, eu particularmente não vejo dessa forma, porque Deus sempre falou. Deus sempre falou. Então você refuta, e você acha que é um equívoco algum teólogo comparar esse período de 430 anos com o tempo que o povo ficou ali no Egito? Foi exatamente o mesmo tempo, 430 anos, né, que o povo ficou escravo no Egito. Você concorda comigo que há um equívoco deles fazerem essa comparação? Sim, com certeza. Há um equívoco, que não tem paralelismo nenhum. Esse termo que eles utilizam e dizem, né? E eu quero pontuar também aqui uma coisa, pastor, com relação à questão da profecia, que os nossos irmãos batistas afirmam que não há profecia. Eu queria pegar aquele texto lá do capítulo 13, né? 1 Coríntios, que diz que cessou tudo cessou através do canon. Quando o canon foi completado, cessou as profecias, cessou tudo. Mas a gente vê que essa interpretação é uma interpretação que não tem base escriturística, até porque isso vai de encontro à própria doutrina da imutabilidade de Deus,
que diz que Deus não muda e que Deus não está restrito a um grupo de pessoas. Por mais que a igreja primitiva, por mais que nós ainda não chegamos no mesmo nível da igreja primitiva, quando eu falo mesmo nível, eu estou falando de tudo, fraternidade, poder, mas Deus ele não está restrito a uma comunidade. Deus continua usando os seus profetas. Claro que dentro dos seus contextos, Deus continua. Então, nossos irmãos reformados, eles dizem que não existe mais profecia, os dons cessou, não existe mais. Mas como explicar essa passagem de Ágabo? Como explicar outras passagens correlatas? Eu queria que você pegasse logo aí esse, já que você, eu estou procurando um outro texto aqui, mas eu queria que você comentasse e fosse, aumentasse essa proporção aí em Atos capítulo 15, versículo de número 31, 32. Por favor, eu acho. 15. Atos 15, versículos 31, 32 e 33. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Que também eram profetas. Aí é que nós estamos refutando a ideia dos crentes tradicionais, exatamente nessa questão. Por que essa citação, que também eram profetas? Se não fosse verdade, isso aí, eles simplesmente omitiam essa colocação. Exatamente. Concorda comigo? Concordo. Efésios capítulo 4, queria que você 4 e 11, por gentileza, eu acho, para nós fazermos aí uma refutação bem forte. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que essa colocação, uns para profetas? E aí? O próprio ministério profético, ele pendurou e durou também no Novo Testamento. A grande questão é que existe uma confusão que se faz entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo. Primeiramente, nós temos que entender que o termo profeta é aquele que fala de outrem, ou porta-voz. Então, nós somos porta-vozes de Deus e podemos ser considerados profetas. Então, o que acontece? Existe uma confusão quando eles pegam aquele texto lá de Lucas 16, que está a lei, os profetas do lado até João, e a questão do sensacionismo, que diz que os dons cessaram e morreu com o último dos apóstolos, que foi João. Discordo totalmente, respeito o pensamento, mas discordo porque a própria Escritura, o próprio Paulo, e no próprio livro de Atos, a gente vê relatos de pessoas que tinham título de profeta. Claro que hoje, nós vamos falar depois lá na frente, com relação aos falsos profetas, que gente que usa esse termo de uma forma sem responsabilidade alguma, mas hoje ainda existem profetas. Profetas. Os profetas não deixaram de existir. Existem. Acho, porque a pessoa que não conhece direito as Escrituras, ele pode dizer, mas aquele caso de Ágabo foi um caso isolado. Eu não vejo muito bem assim, não. O Deus, o registro de Atos dos Apóstolos, não pega Ágabo, somente naquela relação. Entendeu? Por isso que
o pessoal se quebra com quem conhece a Escritura, porque nós vamos provar que agora, 21 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 8 até o versículo de número 11. Eu gostaria que você lesse e comentasse também. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas de donzela que profetizavam, certamente através do dom Da profecia. E, demorado ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém. Isso diz o Espírito Santo, ele não cita, assim diz o Senhor. Isso diz o Espírito Santo. Isso. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Você vê que o profeta Ágabo, ele usa os mesmos métodos que a gente vê os profetas do Antigo Testamento. Isso. Como Ezequiel, como Jeremias, que usou alguns objetos, alguns comportamentos para demonstrar a profecia que Deus queria entregar para o povo. Então você vê que Ágabo também usa esse mesmo método, se a gente traçar o paralelismo, a gente vai ver. Os modos operantes. O modo é o mesmo. Mesma coisa. É a mesma coisa. A diferença é que Ágabo, ele fala, isso diz o Espírito Santo. Isso. Porque nós temos que entender que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, no Antigo Testamento, ele agia de formas esporádicas, em formas pontuadas, mas com o Novo Testamento, quando ele volta, quando ele vem como consolador, você vê que ele começa a atuar mais no povo de Deus. É verdade. Quando ele desceu ali no Pentecostes, e quando ele também toma o lugar de Cristo, quando Cristo disse que ia enviar um outro consolador, então ele começa a agir de uma forma mais veemente no Novo Testamento. Claro, ele agia no Antigo, mas no Novo ele começa a agir mais. Então a gente vê aqui que Ágabo, os mesmos métodos que os profetas do Antigo Testamento usavam, ele também usou. Agora, pontuando que as filhas de Filipe dá a compreender pelo texto que elas não eram consideradas profetas. Elas profetizavam Também certamente profetizavam. através do dom de profecia. E depois a gente tem que pontuar a questão da diferença. O dom de profecia é daqueles que eram profetas. Temos que saber diferenciar isso aí. Você vê Ágabo enquadrado lá em Efésios, né, uns para profetas. O profeta Ágabo era um profeta declarado e instituído pela igreja dentro do ministério profético não canônico, né? É bom deixar claro, mas o Senhor levantará uns para profeta, e as filhas de Filipe, não pelo fato de haver contra as mulheres aquela discriminação, de não incluí-las no ministério. Eu queria que você comentasse isso também. A questão das mulheres no ministério profético, a gente vê que no Antigo Testamento, Deus usou algumas mulheres em profecias. No Novo Testamento, também a gente vê as mulheres tendo uma participação direta com relação à profecia, com relação à obra de Deus. Claro que efetivamente alguém acusa até o apóstolo Paulo de dizer que Paulo era machista, que Paulo era contra as mulheres, mas a gente tem que entender que na época do apóstolo existia uma questão patriarcal, era uma sociedade patriarcal. Então as mulheres elas não tinham tanta participação, embora as escrituras pontuam as mulheres em lugares de destaque, porque as mulheres sempre tiveram um papel fundamental no ministério de Jesus na igreja, e até hoje as mulheres têm um papel fundamental. Mas o apóstolo Paulo, ele demonstra que dentro da época dele, dentro do período que ele estava, que era um período patriarcal, ele, em alguns pontos, ele não dá tanta ênfase a essa questão. Não que ele fosse machista, como alguém acusa Paulo.
Paulo não era machista até porque que Paulo tinha alguns cooperadores dele, como Priscila mesmo, que ajudava ele Verdade. na obra, e a gente vê que Paulo, ele dava importância assim, ao ministério das mulheres, com certeza dentro do ministério da igreja, havia essa participação também. Todavia ele não podia registrar, porque já era um costume deles, né? Era um costume da época, porque a sociedade era patriarcal. Porque aí chama Ágabo de um profeta, né? O profeta, você vê que Lucas, ele faz questão de destacar isso aí. Destacar ele como profeta, Como né? profeta, Ágabo, o profeta. O profeta. Alguns cristãos das igrejas reformadas, e de outras linhas também, dizem que o ministério profético não pode ser aplicado hoje na igreja, porque eles pegam aquele texto lá de Coríntios, que cessou e tal, mas aquele texto eles se equivocam, porque aquele texto de nada tem a ver com a questão canônica, do fechamento do cânon, É verdade. que é a formação do Novo Testamento, tem nada a ver. Eles interpretam aquilo ali, e aquilo ali é aquela profecia lá de Paulo, no capítulo 13. Paulo está falando que quando Cristo vier, quando vier o que é perfeito, ele está falando da vinda de Cristo. Tem nada a ver com o cânon, só que ele diz que é o cânon e cessou os dons, cessou tudo. Só que o pensamento sensacionista, ele vai em contra a doutrina da imutabilidade de Deus. Ele vai em contra e fere a imutabilidade de Deus, como eu falei. É verdade. Deus não está restrito a nada. Deus não está restrito à comunidade, Deus não está restrito a nada. O mesmo Deus que usou Jeremias, é o mesmo Deus que está usando Ágabo, é o mesmo Deus que usa hoje profeta, é o mesmo Deus. Correto. Washington, uma coisa que é interessante, que havia 3 escolas proféticas no Velho Testamento, e sempre a pergunta vem à tona: o que era ensinado na escola dos profetas? Eu queria que você fizesse esse comentário. Uma das escolas era Gilgal, né? Era a maior, né? Parece que, se não me engano, parece que Gilgal era a escola de profeta maior. Eu queria que você comentasse sobre esse assunto. As escolas de profetas, elas foram fundadas para que houvesse um controle com relação ao uso das profecias. Porque a gente vê que no Antigo Testamento surgiam muitos falsos profetas que desviavam o povo do caminho de Deus. Então, as escolas de profetas que surgiram ali, como Elias, com Eliseu, era para instruir aqueles alunos, aquelas pessoas que estavam ali, para que eles profetizassem só dentro da direção de Deus e não caíssem no erro de estar profetizando em nome de outros deuses, que era proibido por Jeová proibia terminantemente. Então essas escolas eram para manter o controle através dos ensinamentos da lei, dos ensinamentos dos outros profetas mais antigos, para que aqueles profetas mais novos não fugissem daquilo ali e começassem a profetizar profecia de outros deuses, porque Deus sabia que se houvesse falsas profecias, o povo se desviaria facilmente, porque o povo de Israel, eles atentavam muito para o falso profeta, principalmente para aquele profeta que profetizava bênção, que profetizava paz, quando Deus na verdade estava querendo trazer a guerra, a justiça. Sempre tinha aqueles profetas que profetizavam aquilo que o povo queria ouvir e não o que Deus queria entregar para o povo. Havia um aspecto moral ali, né? Eu acho que uma das coisas que eles ensinavam na escola profética era exatamente o aspecto moral, né? Porque quando Elias, você me corrija aí se eu estiver errando, porque eu misturo Elias com Eliseu. Ele leva aquele moço, é oferecido para ele bastante presente, né? Eu estou falando de Naamã, né? Foi Eliseu, né? Aí eu já ia misturar, tá vendo? Por isso que é bom o companheiro estar ligado. Então, o que aconteceu ali?
ele não quis receber os presentes de Naamã. Ali havia um aspecto moral, né, que falta aos profetas hoje, né? Hoje, quando começa a profetizar, esses profetas são convidados para vir de um estado para o outro, de itinerante, ele já vem exatamente para aquela campanha para arrecadar aquela quantidade de dinheiro, tanto para ele como para o líder da igreja, né? Queria que você comentasse comigo. Você não vê isso aí como um desvio moral nesse aspecto aí? As escolas de profeta serviam exatamente para ensinar a questão da lei e também a questão moral. A moralidade. A moralidade. Você vê que nessa passagem de Eliseu, em relação a Naamã, ele não aceitou nada de Naamã, porque Eliseu tinha consciência que aquele milagre que aconteceu na vida de Naamã não partiu dele. Nós temos que entender que o profeta, ele é um mero instrumento de Yahvé. A glória é de Yahvé, a glória é do que toca o instrumento e não do instrumento. E Eliseu, ele tinha essa consciência. Por isso que ele não aceitou os presentes de Naamã, porque aquela profecia, aquele milagre que aconteceu, não foi ele quem fez, foi o próprio Deus. Por isso que hoje a gente vê nos profetas, né, que hoje alguns pegam esse título, claro que, pontuando, acreditando que existem profetas, mas eu estou falando daqueles que usam esse termo de uma forma equivocada para ludibriar e enganar as massas. E dentro desse contexto a gente vê que tem profeta por aí oferecendo cura, oferecendo bênçãos, oferecendo riquezas a troco de dinheiro, de ganância. Eles se utilizam da profecia, se utilizam do nome de Yahvé para estar granjeando riqueza, para estar granjeando poder e fama através do nome de Deus. Só que Eliseu sabia que aquele milagre foi Deus quem fez, por isso que ele não aceitou nada de Naamã. Só que o servo dele, Geazi, né, não gostou muito daquilo ali, porque na verdade ele achou injusto aquilo ali. Achou injusto. Acredito eu que ele sabia que seguir um profeta não era algo fácil. Porque Eliseu, Elias, esses homens não tinham parada certa. Eram homens que estavam na dispensação de Deus, que não tinham uma vida regalada em riqueza, eram homens simples, e Geazi, ele sabia disso. Entretanto, ele corre até Naamã, depois que Naamã sai, a comitiva sai, corre até Naamã, e ele usa o nome de Eliseu. Ele diz que meu servo se arrependeu de não ter aceitado aquilo ali. Eu acho lindo que quando Naamã deu a ele, né, naturalmente, que Naamã não sabia o que estava acontecendo, Naamã deu, mas quando ele chega em casa, diz a Bíblia que o próprio Eliseu já fala com ele, porque Eliseu já sabia o que tinha acontecido. Né? Correto. A profecia foi dura, né, contra Geazi, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre aquela lepra. Aquela mesma lepra de Naamã que passe para ti. Aquela lepra não era aquela lepra de último grau, né, Augusto? Era uma lepra, aquela lepra branca, né? A lepra branca. Queria que você comentasse isso aí. Não era aquela lepra que fazia com que a pessoa ficasse fora do convívio social. E nós temos que entender que Naamã, ele é um general, né, da nação, respeitado. E ele tinha aquele problema de lepra, que era um problema de pele, que era considerado lepra, assim, manchas. É chamada lepra branca, né? Lepra branca, aquelas manchas que hoje as pessoas têm, né? Convivem em sociedade e tudo.
mas não era aquela lepra mesmo que Chegava a fazia- afetar a sua vida. não chegava a afetar a sua vida. Ele vivia uma vida, entre aspas, normal, diferente da outra lepra que tinha que se ausentar e sair do convívio social, porque era algo contagioso. Uhum. Essa lepra não era. Entretanto, a gente vê aqui que quando Geazi chegou, aqui o texto diz no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 25, assim: então entrou ele e pôs diante de seu senhor, e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um nem a outra parte. Ele mentiu, né? E porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivas e vinhos e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua semente para sempre. Então saiu dali diante dele o leproso, branco como a neve. A mesma lepra que Naamã foi atingido, ele também foi atingido. Não apenas ele, e infelizmente a descendência dele também foi afetada. Inclusive, eu gostei de nós abordarmos esse assunto aí, porque tem muitas pessoas, quando falam de lepra, a pessoa que não conhece nem as escrituras e nem a enfermidade, né? Aí fica em dúvida quanto a essa colocação aí. Eu não sei se você já estudou lá para frente, Astor. O Geazi foi restaurado ao convívio do profeta, ou ele é eliminado do convívio do profeta? Você já andou estudando? Eliminado. Ele é eliminado. Ele é eliminado, ele não aparece mais como Eliseu, não. Porque o ministério de Eliseu foi profundo, né? Teve o dobro, né, de milagres, né? Foi um ministério que foi o dobro de Elias, né? Quando ele fala. Porção dobrada, porque o que Elias fez, ele ia fazer o dobro. Então ele não aparece mais lá na frente? Não tenho uma lembrança disso, não. Não tem, né? Eu também andei olhando ali, parece que ele aparece lá na frente, mas num outro episódio, mas não dá sentido assim que ele é restaurado, porque era uma honra, né, andar junto com o profeta, né? E o que ele cometeu foi algo que desagradou o próprio Deus. Uhum. Ele se utilizou dos milagres para barganhar, para trazer benefício próprio. É o que a gente vê hoje, não apenas nesses que se dizem profetas por aí, mas até pregadores, pastores que usam o evangelho como comércio, usam os milagres como comércio, e isso desagrada a Deus, porque a glória de Deus ele não dá a ninguém. Uhum. Então o que Geazi fez foi algo grave, porque ele mentiu, ele disse que Eliseu se arrependeu, quer dizer, ele usou o nome de Eliseu, colocou Eliseu em mentira. Uhum. Só que Naamã tinha um conhecimento, não tinha um conhecimento do que estava acontecendo e deu normal. É verdade. Só que Eliseu estava ciente de tudo que o Espírito Santo mostrou a ele, e ele pagou um preço muito caro por isso, o Geazi. Sabe por que eu abordei a escola de profeta? Porque é o seguinte, quando ele chega na casa da Sunamita, era Elias ou Eliseu aí? Acho que já era Eliseu, né? Já, a Sunamita, a Sunamita comenta com o seu esposo: aquele homem que sempre passa por nós. Esse passa por nós, eu já vi pregadores pregar que ele passava na rua. Não tem nada a ver de passar na rua, né? Ele ficava hospedado na casa da Sunamita. A Sunamita, junto com o esposo dela, eles recebiam os dois em casa, na casa deles. Então esse homem que passa por nós, não é que passava na rua. Eu já vi pregadores confundir, ele era conhecido pela capa de profeta. Já não sei se já ouviu alguém pregar, né? Era capa de profeta
do profeta que diferenciava, não tinha nada disso. O que eu vejo aí é que eles demonstravam na prática o que haviam aprendido na escola de profeta. O que ele ensinava na escola de profeta. Porque às vezes o pregador, ele prega muito bonito, né? Nós vínhamos até comentando no carro, prega muito bonito, mas quando ele pratica na sua vida, no seu dia a dia, ele não condiz com aquilo que ele prega. A sunamita não, ela dá um testemunho do profeta. Dá um testemunho. Concorda comigo? Você está com o texto aí, eu acho? Segunda vez, capítulo 4, versículo 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Nós vamos comentar isso aqui agora. Ela dá o testemunho da vida de Eliseu. Não tem nada a ver, como o pastor falou, com relação a ele foi conhecido por causa da capa dele, A maneira dele a profetizar. maneira de profetizar, a barba dele e tal. Sempre tem esses pensamentos de alguns pregadores que a gente discorda, porque aqui o conhecimento dela, do marido dela com relação a Eliseu, era a vida dele. O aspecto O pessoal. aspecto pessoal, o aspecto moral, porque muitas vezes a gente vê que tem pessoas que confundem espiritualidade com a parte exterior. Exterior não tem nada a ver com espiritualidade. O que define um profeta, o que define um cristão, é a vida dele na prática, no dia a dia. Isso. Não é nada que ele prega, nada que ele ensina. A gente pode ter o ensinamento que for, o conhecimento que for, mas se a gente não coloca em prática o ensinamento, não vai ter valor nenhum para Deus. Então, para Deus, o valor principal não é apenas você conhecer as Escrituras, conhecer a lei, os profetas, o livro dos Salmos, mas também praticar. Então, a gente vê que tem muitas pessoas que aparentemente parecem ser profetas, parecem ser pessoas que têm uma espiritualidade acima de qualquer suspeita, em português bem coloquial, mas são pessoas que têm uma vida totalmente desmantelada. Correto. Ô Washington, por que nós estamos fazendo essa abordagem, né? Por que nós estamos fazendo essa abordagem? Porque a mulher conheceu esse homem, é um verdadeiro homem de Deus. Se referia a ele e ao moço que estava com ele. Era a conduta dentro da casa da sunamita. Porque tem gente que chega no local, ele já chega jogando conversa fora, falando coisas que não deve, entra pela casa da pessoa, entra dentro dos cômodos que não convém entrar. O quarto mesmo de uma pessoa, se você estiver hospedado, uma pessoa que é uma verdadeira pessoa de Deus, ele não se atreve a entrar dentro do quarto da pessoa. Ele não se atreve a ir à geladeira. Nós fomos já no tempo da moderna, naquele tempo não tinha geladeira. Mas no caso, aí... Ou seja, eles tinham uma compostura na hora da mesa, de colocar a mesa. Havia o costume de lavar os pés, ele não chegava já dizendo, a gente chegou o profeta que vai lavando logo o meu pé. Né? Eles ficavam ali no canto deles esperando a vez. Não é assim que você vê a educação. Exatamente. Eu não sei, porque toda vez quando eu leio esse texto eu vejo a educação. Eles tinham forte, né? Eles tinham forma, maneira de se comportar. E isso é fundamental, o que distingue um homem de Deus, né? Um profeta de Deus, é o seu comportamento, é a forma que ele vive, é a maneira que ele se baseia nas Escrituras, né? Isso que
define Temos uma hora já. um verdadeiro profeta de Deus. Sim. Então, o Washington, muito definido, eu gostei, eu estou bastante feliz de nós podermos comentar esse aspecto, porque é muito confundido, né, esse aspecto aí do profeta na casa da Sunamita. E realmente era exatamente pelo seu comportamento, aquilo que se aprendia na casa, aliás, na escola de profeta. Exatamente. Seu aspecto é o mais forte, era não profetizar aquilo que Deus não mandou profetizar, aquilo que Deus não falou, esperar o tempo de Deus para usar ele, né, na profecia, e também o aspecto moral. O caso da visita do Eliseu com o seu servo na casa da Sunamita define exatamente esse ponto. Porque às vezes o camarada é profeta, mas o seu comportamento não condiz com o seu cargo, né? É igual pastores hoje que pregam muito bonito no púlpito, mas se prostitui, né? Adultera, se prostitui, não pode ver um rabo de saia, tá entendendo? Ele tem uma conduta totalmente contrária com a sua posição de homem de Deus. Concorda comigo? Verdade. Nós vamos encerrando a primeira parte do nosso programa. Nós abordamos mais os profetas do Antigo Testamento, né, o aspecto profético e moral. Fizemos alguma comparação também com o Novo Testamento. Agora nós vamos exatamente no segundo tópico, nós vamos falar exatamente sobre a função da profecia na igreja nos dias de hoje. Amém? Glória a Jesus. Você está assistindo o programa E a Bíblia Responde, pastor Altair José.